Olá, eu sou o André Lopes, eu faço parte do time da Uno Soluções. Hoje vou falar um pouco sobre as funcionalidades do Uno ERP para empresas de serviços, projetos. Eu recebi aqui uma lista com algumas perguntas frequentes. Eu estou logado aqui já na aplicação de demonstração e a primeira pergunta é: consigo ter uma gestão de projetos sobre visão de resultado financeiro? Sim, dentro do módulo financeiro, há a possibilidade da inserção de um orçamento, de um budget, onde você vai especificar o nome desse projeto, a situação, pode estar em elaboração, pode ser aprovado, finalizado, reprovado, cancelado, facilita na hora dos filtros. Ele fica vinculado a um centro de custos. Centro de custos nós tratamos como o centralizador de tudo, que é aqui quem estará a pagar, contas a receber, apontamento de despesa, pagamento de obra, pedido de compra, serviços de venda, faturamento. Ele torna-se um centralizador, um filtro para você especificar que está falando sobre aquele projeto. Especifica um custo hora previsto, início e término, percentuais de impostos, despesa operacional e cria os cenários. Eu posso ter um cenário só como cenário principal ou ainda mais um segundo e um terceiro, um ajuste matemático em relação ao cenário inicial. Eu trago valores para esse projeto, ou seja, o que é previsto, que eu tenho de previsão de receita com venda, com serviço, os custos, mão de obra, matéria-prima. Então, eu crio um cenário com a previsão de receita e despesa, custo do projeto, para que eu possa acompanhar, através de um relatório EBITDA, a avaliação do desempenho econômico financeiro do projeto X. Aqui eu tenho a visão de receita e os custos envolvidos, dos serviços prestados, enfim, dos produtos consumidos nesse projeto. Existem variações da tela, aqui a gente tem customizações específicas de outros clientes, mas o conceito é o mesmo, é te trazer um cenário com um orçamento total das receitas e um orçamento total das despesas, com ou não aditivos no meio do caminho. E aí as funções dentro do sistema, faturamento, contas a pagar, contas a receber, apontamentos, vão nos mostrando no resultado o que ainda está faturado em aberto, o que eu tenho ainda a faturar, o saldo, o que eu tenho de receitas já realizadas, as retenções, um subtotal e ainda um saldo da conta em valor ou percentual. O mesmo é válido para os custos. Então eu tenho um orçamento total das despesas, com ou não aditivos, o saldo dos pedidos, o que já está recebido, o que já está pago, o que está compromissado, e os valores ou percentuais, para que no final eu tenha uma visão se esse projeto está ou não me dando lucro. Então sim, é possível ter um gerenciamento dos projetos na visão financeira através do EBITDA e também através dos relatórios, porque praticamente todos os relatórios do sistema eu consigo filtrar pela conta do seu plano financeiro e ainda pelo centro de custo do projeto dentro do período. Um dos relatórios que se usa muito são os de apuração de resultado por projeto, que você pode tratar competência ou caixa, onde você consegue visualizar cada projeto em que teve de receita e despesa, qual foi o resultado daquele projeto. A segunda pergunta: consigo vender produtos e serviços no mesmo pedido de venda? E consigo enviar a cobrança num único boleto? Sim, dentro do pedido de venda no sistema, onde você especifica lá um cliente, as condições desse pedido de venda. No segundo passo eu vou colocar os itens e eu posso tratar produtos ou serviços. Então, numa mesma venda, eu trago produtos e serviços, mão de obra. Esse pedido, assim que liberado por faturamento, eu consigo faturar, fazer com que ele gere a nota fiscal de produto e gere a nota fiscal de serviço no mesmo faturamento, dependendo do cadastro da série, que vai estar configurada para conectar com a prefeitura ou com a Cefaz. É a resposta, inclusive, da terceira pergunta: consigo enviar boleto e nota fiscal? Sim, a ideia é que o sistema automatize os processos repetitivos, dentre eles o envio para o seu cliente da nota fiscal de produto e serviço e dos boletos, se a forma de pagamento assim for. Então, no momento do faturamento, é possível parametrizar o sistema para que ele, além da impressão de nota e boleto, também dispare por e-mail diretamente para o e-mail cadastrado lá no cadastro do cliente, especificamente que trata o disparo de e-mails para nota fiscal
e parte financeira. Próxima pergunta. O sistema tem um módulo de assistência técnica? Sim, dentro do módulo de serviços, eu tenho uma gestão de ordens de serviço que trata a assistência técnica. O assunto é extenso, mas em linhas gerais, eu faço a entrada de um equipamento, de um produto, através de uma nota fiscal, eu vou informar ali o lote, o número de série, a foto, para que eu trate através de uma OS. E a OS ela vai ter status, né, o andamento dessa OS, a categoria, modalidade, os responsáveis envolvidos, as datas de acordo com o combinado, anexo de documentação, comunicação com o cliente, e aí as especificidades do atendimento, os horários de agendamento, início, término, defeito relatado, causa do defeito, defeito constatado, solução, avaliação, e envolvendo também a questão de estoque, né, você vai poder inserir itens de reposição. Deixa eu abrir uma aqui para poder mostrar a aba para vocês. Então eu tenho uma OS, aí eu posso trazer itens de reposição já vinculado com o meu estoque, depósito, número de série, lote, se aquilo é garantia ou não, se eu vou cobrar ou não vou, a mão de obra, que vai ser aplicada nessa ordem de serviço, e ainda a geração dos orçamentos. Então eu consigo gerar os pedidos de venda, os orçamentos baseados em uma OS, para que o comercial siga o jogo com aprovação, e aí consequente faturamento, movimentação de estoque, geração de nota fiscal, boleto e etc. Então sim, existe um módulo específico para assistência técnica, que é de fato bem abrangente, mas em linhas gerais faz a gestão das OSs, os seus relatórios para acompanhamento das ordens de serviço. A próxima pergunta, o sistema tem controle de contratos? Existe a possibilidade do faturamento recorrente? Sim, dentro do mesmo módulo, que na verdade é dividido, né, entre OS e contratos. Então existe a gestão de planos, de contratos, onde você vai dizer quem é o cliente que está contratando os seus serviços, o nome do serviço, descrição, número de contrato, tipo de serviço, a tabela de preços, vendedor, comissionamento, centro de custo, o início, o término, se ele está ativo, se não está, se haverá ou não reajuste, o tipo de cobrança, se é algo pré-fixado, se é periódico, se é contra algum tipo de apontamento. Então eu lanço no sistema um contrato para que eu faça o acompanhamento, seja de horas contratadas, chamados, né, ocorrências, enfim. Eu tenho como gerar o documento, o contrato, também através do sistema, e depois partir para faturamento. Então, sim, é possível lançar os contratos dentro do sistema e depois efetuar o faturamento desses planos para que seja gerada a nota fiscal de serviço e a cobrança automatizada no momento do faturamento. Próxima pergunta, consigo controlar, acompanhar as etapas de um projeto? Consegue. O Uno tem um módulo de ocorrências, que na verdade é um coringa. Ele é muito utilizado para serviços de atendimento ao cliente, to-dos, ações a serem resolvidas, suporte técnico, mas principalmente para projetos. Então você, na prática, cadastra ocorrências que vão atender às etapas de um projeto. Então, o interessante é que você consegue categorizar essas ocorrências. Então, por exemplo, uma obra, né, os serviços preliminares, infraestrutura, superestrutura, cobertura. Na verdade, isso é um campo aberto, né? Você pode cadastrar as categorias e a partir disso você cria as ocorrências de cada projeto. É possível automatizar a criação dessas ocorrências já no faturamento. Então, dependendo do serviço faturou, ele já cria as ocorrências, né? Por exemplo, um projeto pode ter 40, 50 ocorrências, ele já cria todas elas, já especificadas na categoria, no centro de custo, vinculada ao pedido, ao item do pedido. E aí você vai ter que organizar os períodos, né? Quando começa, quando está comprometido o encerramento, quem é o responsável, dar andamento a essa ocorrência, se comunicar com o cliente, priorizar, informar as criticidades. Então, sim, é possível fazer a gestão de etapas de um projeto através de ocorrências. E o acompanhamento você faz através dos follow-ups, onde você sempre vai ter acesso a filtros, né, critérios de busca para trazer. Então eu posso, olha, veja, como está o projeto X, em que etapa ele está parado, não está atrasado, quem está cuidando de qual etapa do projeto. Então o follow-up das ocorrências traz essa gestão de como é que estão os projetos. O assunto é abrangente,
a gente pode se aprofundar numa reunião específica, mas sim, é possível controlar, acompanhar as etapas de um projeto. A próxima pergunta: o que eu consigo fazer em termos de serviços e projetos no aplicativo? Bom, o Uno tem um aplicativo, né? Ele tem um foco em força de vendas e exatamente em gestão dos projetos. E nesse caso, totalmente através das ocorrências. Então, cada colaborador tem acesso às suas ocorrências. Então, ele vai visualizar o que tem de ocorrência em cada etapa para ele resolver dentro do projeto X. Então, ele tem uma lista dessas ocorrências, ele entra na ocorrência, ele sabe exatamente o que está sendo tratado ali, ele consegue tirar uma foto, ele consegue anexar uma imagem, ele consegue efetuar o apontamento das despesas, né, hora trabalhada, deslocamento, alguma despesa específica, já para poder contabilizar nos custos do projeto, ou até gerar um reembolso, uma cobrança do cliente em cima do serviço prestado. Então, no aplicativo é possível tratar as etapas de um projeto através da gestão das ocorrências. Outra pergunta: consigo controlar locação no sistema? Sim, né? Na verdade você vai fazer um pedido de venda em uma natureza de operação específica para locação, e aí existe toda uma parametrização específica para isso, né? Mas enfim, existe até a aba, né, para dizer o tempo entre uma devolução e a nova locação, os custos da locação, o tipo de produto, serviço que está envolvido na locação, e controlar a ida e vinda através do estoque em terceiros. Então você tem como visualizar quais itens estão em quais clientes. Então dá para consultar o saldo. Por exemplo, preciso saber o equipamento X, onde está, com que cliente está, quando está previsto aquilo voltar para mim. Então sim, é possível tratar através de uma venda em natureza específica, natureza de operação específica, e depois o retorno daquilo que está alocado, os custos envolvidos na locação, relocação. A próxima pergunta diz: consigo apontar e controlar as despesas no sistema? Se sim, consigo também via aplicativo? Bom, via aplicativo já mostrei, mas a ideia é a mesma, né? Sempre através de uma etapa, de uma tarefa, de uma ocorrência, ali o apontamento, né? Então você tem lá um assunto a ser resolvido, e aí você resolve e aponta. Então você pode apontar a hora trabalhada, como por exemplo hora início, intervalo, hora fim, ou um total de horas. Existe a possibilidade de tratar o tipo hora, né, a hora homem, apontamento de deslocamentos, né, os KMs apontados, isso está parametrizado, era um valor do KM, ou as despesas. As despesas também são cadastráveis, né, você pode dizer qual é o tipo de despesa específica que você quer controlar, para depois fazer a apuração, né, se aquele projeto realmente estava dentro do que foi previsto, não estava, lá através do EBITDA ou dos relatórios específicos de apontamento. Né? Preciso saber tal funcionário em tal projeto, em tal período, o que teve de apontamento de hora trabalhada, de despesa, hora diferenciada, em qual categoria, os totalizadores, o que foi previsto realmente foi entregue. Então, sim, é possível tratar a questão de apontamento e controle de despesas no sistema. Muito comum o próprio financeiro já ter essa visão, através dos follow-ups de reembolso, onde ele pode gerar um contas a pagar para poder, por exemplo, reembolsar um colaborador, ou até gerar um contas a receber para cobrar do cliente, né? Ele pode gerar os títulos ou a pagar ou a receber, se por acaso é um tipo de reembolso que o cliente quem paga. Então esse apontamento ele já tem um vínculo direto com o financeiro. Isso inclusive é prática aqui na Uno Soluções, o apontamento de despesas e o reembolso. A penúltima pergunta: consigo controlar materiais que estão em obras ou com técnicos? Consegue. Na verdade, o Uno tem uma flexibilidade bem grande em relação aos depósitos. Então você pode, por exemplo, criar um depósito específico vinculado a um colaborador, ou seja, só ele pode mexer ali. E aí toda a movimentação que ele fizer, ele vai apontar este depósito. Ele pode, por exemplo, fazer uma requisição de materiais. Então ele faz uma baixa daquele item, como se fosse uma almoxarifada, vou pegar aqui uma luva, um capacete, um óculos, uma ferramenta, e aí ele fica com aquilo em seu poder.
E aí depois, através dos relatórios específicos daquele depósito, eu consigo saber quem é que está com o quê. Então eu vou num relatório, por exemplo, de estoque, e falo, olha, eu preciso saber no depósito X, ou seja, um depósito do técnico, que tipo de equipamento está com ele. Então, sim, é possível fazer um controle de materiais que estão com técnicos. A obra, mesma coisa, né? Você vai saber que houve uma movimentação de estoque específica para ser utilizada em tal centro de curso, em tal projeto, em tal obra. E por fim, como os meus clientes podem abrir um chamado direto no sistema? Bom, eles podem, através do atendimento, onde o cliente liga pelo telefone, identifica o cliente, verifica se já existe a ocorrência, o chamado em andamento, e abre um novo, ou ele pode disponibilizar para que o próprio cliente abra um chamado através do Maestranet. Então você disponibiliza um painel de controle, uma extranet, para que o seu cliente tenha um usuário e uma senha específicos para ele, para que ele acesse a extranet do seu negócio e consiga ou acompanhar, né, consultar as ocorrências dos chamados em andamento, ou abrir uma ocorrência nova para que ele seja atendido. E na mesma pergunta ainda especificam aqui se é possível fazer isso via WhatsApp, né? Sim, hoje o Uno já tem integração direta com o WhatsApp através de um gateway, né, que é o Zenvy, um parceiro nosso, mas também pode ser algum outro, onde eu consigo visualizar as ocorrências que estão em andamento ou ainda abrir uma nova ocorrência. Então eu posso abrir via extranet, telefone com um atendente ou via WhatsApp. Esse chamado aberto é possível controlar através de um placar. Então vocês podem disponibilizar um placar SLA, onde todos esses chamados, sejam via telefone, via extranet ou até WhatsApp, passem por uma triagem e aí você possa direcionar esse chamado para o técnico ou responsável, que é quem vai cuidar daquele atendimento. Então é isso, agradeço aí a atenção, muito obrigado e até a próxima.